Nesse vídeo nós vamos olhar para algumas equações diferenciais ordinárias que são separáveis. Para uma equação ordinária ser separável, ela tem que estar escrita nesse formato: dy sobre dx é igual a fx gy. E com esse formato nós conseguimos resolver isolando de um lado em termos de y e do outro lado em termos de x. E nesse caso nós teríamos que dy sobre g de y é igual a fx dx. E nesse formato nós conseguimos integrar dos dois lados e resolver a equação. E no final a solução vai estar em algum formato desse lado vai ter alguma coisa em y, que é igual a alguma coisa em x, mais c. E esse seria o resultado da equação. Para o exemplo acima, nós podemos ver que a equação está no formato certo. Então, essa equação é separável. E a única coisa que nós temos que fazer para conseguir isolar o dy e o dx de um lado é multiplicar o dx do outro lado da equação. Nós teremos que dy é igual a seno de 9x dx. Usando a propriedade que o integral de seno de x é igual a menos cosseno de x mais c, nós podemos ver que, nesse caso, o integral de dy é igual ao integral disso é igual a menos 1 sobre 9 cosseno de 9x mais c. Esse é o resultado desse primeiro exemplo. No segundo exemplo, nós temos essa equação. Ela pode ser escrita no formato dy sobre dx é igual a fx gy, mas não é necessário nesse caso, porque nós podemos simplesmente isolar o dx e o dy e resolver. Então, nós temos que o exponente natural de 6x dy é igual a menos dx, passando esse exponente natural para o outro lado, nós temos que dy é igual a menos 1 sobre exponente natural de 6x dx. Com isso nós podemos reescrever essa equação transformando esse exponente natural em negativo, e nós temos menos exponente natural de menos 6x dx. Isso é só para simplificar. O integral que nós vamos fazer agora, que nesse caso é y, é igual a menos esse menos aqui, e o integral desse termo é menos 1 sobre 6 exponente natural de menos 6x mais c. E no final o resultado é y é igual a exponente menos 6x sobre 6 mais c. Esse é o resultado final. O terceiro e último exemplo, temos um caso um pouquinho mais complicado pelo integral, mas nós podemos ver que a equação está no formato certo. E para resolver essa equação, nós temos que isolar o dy e dx de um dos lados da equação com os seus respectivos termos. Nesse caso, isolando o dy e o dx, nós vamos chegar ao resultado de que dy sobre raiz quadrada de y mais y é igual a dx dividido por raiz quadrada de x mais x. Com isso nós podemos integrar os dois lados. E nesse caso, nesse integral, nós podemos usar a substituição em u. E a gente pode dizer que u é igual a raiz quadrada de y, por exemplo. Então, nós temos que u, como vocês podem ver, u ao quadrado seria só y. E
nós podemos achar também o derivado disso, que é 2u du é igual a dy. E nós também, isso é só para a parte do dy. Para a parte do dx, nós podemos também fazer substituição em 1, nesse caso substituição em w, pode ser qualquer outra letra, eu escolhi w, que é igual a raiz quadrada de x, e w ao quadrado é igual a x, e nós temos que o derivado de 2 desse termo é 2w dw é igual a dx. Agora é só substituir isso na equação, e nós temos que o integral de 2u du sobre u mais u ao quadrado é igual a 2w dw, w mais w ao quadrado. De novo, para simplificar essa equação, nós podemos ver que essa equação pode ser escrita cancelando o u e o w, simplificando, né? Esse termo aqui, por exemplo, é igual a u multiplicado mais 1 mais u, e nesse caso nós cancelamos esse u com esse u, e a mesma coisa acontece desse lado, só que com w, e a equação simplificada seria 2du sobre 1 mais u é igual ao integral de 2dw sobre 1 mais w. Para simplificar a equação, de novo, nós vamos fazer uma substituição. Nós podemos dizer que k é igual a 1 mais u, só para simplificar a equação, para poder resolver esse problema. E o derivado de k é igual a du, nesse caso. Então, nós podemos dizer que 2dk sobre k é igual a 2dw sobre 1 mais w. Esse integral é mais fácil de fazer. Nós podemos tirar o 2 e colocar do lado de fora do integral. E nós vemos que 2, o resultado desse integral é 2 ln k. E parecido do outro lado, 2 ln 1 mais w mais c. Agora, nós podemos colocar de volta o k, que foi só para simplificar, para mostrar qual seria o integral dessa equação. Então, k é igual a 1 mais u. E isso aqui continua a mesma coisa, 1 mais w mais c. Agora nós podemos colocar de volta os valores de u e de w, que nesse caso eles são 2 ln 1 mais raiz quadrada de y igual a 2 ln 1 mais raiz quadrada de x mais c. Para simplificar essa equação, nós elevamos ao exponente natural, mesma coisa desse lado da equação, e nós vemos que com isso primeiro, para simplificar essa equação, primeiro nós podemos dividir o 2 dos dois lados, para poder cancelar o 2, para ficar mais fácil no final. E uma notação é que c é uma constante, e c dividido por 2 continua uma constante. Então você pode continuar chamando c, você pode chamar de outra letra, d, por exemplo,
mas continua sendo uma constante. Então é irrelevante se você escreve dessa forma ou dessa forma, continua sendo uma constante. Uma constante dividida por 2 continua sendo uma constante. Então, nós temos que resolver, simplificando com o exponente natural dos dois lados, nós temos que 1 mais raiz quadrada de y é igual a exponente natural de c mais, vezes, nesse caso, o exponente natural de ln 1 mais a raiz quadrada de x. Por que é multiplicada e não somada? Porque quando você multiplica dois exponentes, por exemplo, x ao quadrado e x cúbico, é a mesma coisa que x5. É como se você estivesse adicionando 2 mais 3 igual a 5. E é o que nós temos nessa equação daqui. Eles estão somando, então você multiplica quando você faz o exponente natural. Bom, de novo, o exponente natural de c continua sendo uma constante, então você pode continuar chamando de c, não tem necessidade de escrever dessa forma. E então nós temos que 1 mais a raiz quadrada de y é igual a 1 mais a raiz quadrada de x, porque esses dois cancelam, vezes c. Agora, nós temos que isolar de um lado o y, então só transferir esse 1 para o outro lado. Nós temos a raiz quadrada de y é igual a c, 1 mais a raiz quadrada de x, menos 1. E para se livrar desse raiz quadrada, é só colocar tudo, elevar tudo ao quadrado, incluindo essa parte. Então, y é igual a c, 1 mais raiz quadrada de x, menos 1 ao quadrado. Essa é a solução final desse exemplo.